episódio 1 de The Beginning lançou e a situação está triste. Ontem eu postei um vídeo analisando e criticando a opening de The Beginning que foi lançada pela Crunchyroll há alguns dias atrás e eu nem sabia que o anime ia lançar ontem. Então quando eu soube que lançou e fui ver ele, a situação piorou muito mais. Os previews me entristeceram, a opening me revoltou e esse episódio me desesperou, meus amigos. A situação do anime de The Beginning está verdadeiramente complicada e simplesmente não tem como passar pano pra isso. Ele foi feito nas coxas de maneira preguiçosa e mal feita de propósito e ponto. Você consegue assistir ele? Sim, tanto que é por isso que eu assisti e vou continuar assistindo. Mas não tem como negar, eu tô assistindo e vou continuar falando que está horrível, porque é o que está. Mas hoje vamos falar sobre esse episódio específico. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu pretendo lançar muito mais vídeos de The Beginning, não só criticando o anime, mas falando sobre a webtoon e a novel, que são bem legais, eu gosto bastante, e você vai querer acompanhar eles. Então se inscreva e acompanhe. O anime já começa com as cenas do Rei Grey, com ele lutando em uma espécie de coliseu e com uma mulher no chão e um homem gritando com ele. E esses dois são personagens bem importantes para a história se eles são quem eu penso que eles são, o que eu acho que sim, mas eles só são relevantes mais pra frente na história. Agora, não exatamente eles são importantes, só que é mais um foreshadowing, que eu achei bem legal. É um foreshadowing bem sutil, nos mostrando pistas do que está por vir no futuro, se ele tiver um futuro, porque talvez esse anime nunca ganhe uma segunda temporada de quão ruim ele está sendo, mas esse foreshadowing eu gostei especificamente. E outro motivo pelo qual eu gostei disso é que embora o original comece nos apresentando ao Rei Grey, não é desse jeito, e eu gostei dessa forma de fazer isso. Pelo menos esse comecinho foi melhor do que o original na minha opinião. E uma coisa que eu percebi desde as previews é que no anime, embora não muito, já que são apenas cenas mais curtas e rápidas, eles estão dando um foco maior para o Rei Grey e sua vida passada. Tipo, mostrando ele lutando, ele sendo coroado, ele destruindo uma nação rival. No original, conforme o tempo passa, nós vemos ele se apresentando como rei, ele mostrando quem ele era, como ele chegou até lá. Mas não é exatamente assim no começo logo de cara. E isso é algo que eu gostei, pelo menos. Eu achei bem legal. A forma como isso foi introduzido e apresentado é interessante. E isso eu vou dar pontos para o anime. Ele fez isso aqui bem feito. E como o anime escolheu fazer isso também, na minha opinião, é bem interessante. Que eles escolheram fazer ele como alguém implacável, alguém poderoso, alguém frio. E as cenas que nós vemos, ele destruindo uma nação como se não fosse nada, eliminando seus oponentes com o rosto frio, sempre sério, sempre com uma expressão pesada. O Grey aqui é pintado como alguém mais sem emoções, mais frio, e não tem problemas em destruir os outros. E isso é interessante, porque não está muito errado, não está distorcido. O Grey, no fim de sua vida como um rei, era meio que assim, ele já era alguém implacável, calejado pela vida. Então o anime já começar mostrando ele assim, é interessante no mínimo. No original, por outro lado, a introdução é como no anime, ele olhando pela janela e então em sua cama, se sentindo pesado e então morrendo, se perguntando se ele foi envenenado, se ele foi assassinado, como que isso aconteceu, porque haviam muitas pessoas que gostariam de matar ele, mas ele não viu sua morte, ele apenas dormiu e não acordou mais. Então chegamos na reencarnação de Arthur em sua nova casa, sendo rodeado por Reynolds e Alice, que são bem felizes com o nascimento dele, e assim sua ficha caiu, que ele renasceu, ele foi reencarnado. E no geral as primeiras cenas são bem pacíficas, bem calmas, introduzindo o anime às pessoas que não conhecem ele ainda, o que é o normal, todo anime faz isso. Nós vemos Alice e Reynolds cuidando de Arthur, e como ele está se adaptando a ser um bebê, e como ele não gosta disso, ele se sente um prisioneiro dentro desse corpo, principalmente o fato dele não controlar quando mija ou caga. E eu tenho muito medo disso na minha velhice, eu tenho muito medo de ficar velho e não ter controle sobre se eu estou cagando ou mijando enquanto eu ando pela rua. Isso é assustador, isso, meus amigos, isso eu temo. E o mais bizarro pra mim nessa situação é ouvir a voz grossa de Arthur. Faz sentido nós ouvirmos a voz de um homem adulto, porque é a reencarnação do Rei Grey. Assim como em um Mushoku Tensei nós temos o Rudeus criança tendo a voz de um adulto de 30 anos. É normal e faz sentido. É só que em nenhuma das vezes que eu li The Beginning, eu meio que associei a imagem com um velhote, então eu nunca pensei na voz dele como uma voz grossa de um homem no meu ouvido. Então eu sei que é natural, eu sei que é normal isso aqui, é só que eu achei isso meio estranho porque eu nunca associei uma coisa a outra, e agora eu tô tendo que associar. E aqui o anime
também começa a nos apresentar a magia através de Reynolds e Alice, onde ele usa em seu corpo para se fortalecer e ela é uma curandeira, assim como Zenith em Mushoku, né? Coincidências? Eu acho que não. E uma coisa que eu preciso elogiar são essas cenas rápidas que temos de suas memórias da vida passada de Grey. Elas sempre são bem interessantes e normalmente melhor animadas do que o próprio anime da reencarnação. Na Webtoon, embora tenhamos alguns flashbacks às vezes para explicar algumas coisas, eles só se tornam mais proeminentes e relevantes um pouco mais pra frente, então por muito tempo nós mal temos flashbacks sobre a vida passada dele. Enquanto aqui não, aqui parece que eles vão colocar com bastante frequência, o que é interessante. Eu gosto disso pessoalmente. Mas agora, vamos falar sobre o elefante no meio do anime? Como que as cenas do Rei Grey, que são pouquíssimas, parecem 1000 vezes melhor do que a nova vida dele, que é onde o anime se passa atualmente. Como que a vida passada parece mais bonita do que a reencarnação. Isso por si só já é bizarro e não deveria acontecer. A vida atual dele deveria ter muito mais peso, deveria ser muito bem mais animado do que um flashback do passado. Parece que as prioridades aqui estão trocadas. E dito isso, vamos falar que esse anime nem tem animação de combate direito. As primeiras cenas do Rei Grey, onde ele está lutando, tem uma animação até que legalzinha, tranquila. Mas dali pra frente, o anime não tem mais animações de luta, são apenas frames. Ele lutando contra assassinos é uma imagem estática. Reynolds lutando contra um monstro na floresta é uma imagem estática. Reynolds treinando na grama, imagem estática. Casa explodindo, destroços caindo, Reynolds pulando para salvar Alice e Arthur. Tudo são imagens estáticas. Não tem animação, é uma imagem e nós vemos ela apenas andando de um lado para o outro. Esse anime é inimigo da animação, meus companheiros. Que é isso? Eles não estão animando coisas simples. Eu entenderia caso eles não dessem muita atenção para lutas, para focar em lutas grandes, em momentos específicos do anime, para eles serem épicos e a gente fala, nossa, muito da hora. Eu não sou a favor disso, eu não gosto disso, mas eu entendo, tem muito anime que faz isso. Deixa de fazer algumas lutas para fazer algumas muito épicas. Eu vejo isso acontecendo muito e eu entendo. Não gosto, mas entendo. Mas aqui são umas coisas bobas e rápidas, e não tem por que fazer imagens estáticas. Pô, a cena das madeiras caindo é literalmente uma foto de madeira com efeito para parecer que estão caindo rapidamente. Vamos lembrar que isso aqui não é um anime político como Genjutsu Yusha, onde cenas de luta são poucas, então eles podem fazer uma cena de luta mais cagada para focar em outras coisas. Mas The Beginning é um anime de ação, tem muita luta nesse anime, sempre alguma ação está acontecendo, esse é o foco do anime. E se no primeiro episódio nós vemos que até detalhes, coisas rápidas, coisas fáceis de fazer, são frames, imaginem as lutas. As lutas usam magias, então tem muitos efeitos especiais, são de combate corpo a corpo, então tem que ter uma coreografia, uma animação. E vendo como que o anime está fazendo agora nesse primeiro episódio, já me deixa preocupado, já me deixa apreensivo em como que eles vão fazer as próximas cenas. Os previews já mostraram que eles usariam frames parados durante algumas cenas em movimentos, o que eu chamei atenção na época, porque eu não sabia se ia ser muito comum ou não, mas aqui assistindo esse episódio nós vemos que é muito comum, eles usam isso toda hora. E isso me leva a alguns comentários que eu vi em outros vídeos, onde algumas pessoas falaram que não ligam para a animação, contanto que vejam um anime bom, contanto que vejam uma história bom. E tá bom, ok, legal se você é assim, mas eu e muitos outros não somos. Se eu quero ver uma história boa, eu releio a novel, porque a novel é incrível. A novel de The Beginning é uma das novels mais legais que eu já li, é incrível mesmo. Não é à toa que ela é famosa. Se eu quero ver a história agora como imagens, que nem o anime tá sendo, imagens paradas, eu leio a Webtoon, porque a Webtoon é maravilhosa. Eu já reli ela no mínimo umas 5 vezes, ela é incrível. Agora, se eu tô assistindo o anime, eu quero uma animação. Se eu estou assistindo uma animação, eu quero movimentos, eu quero desenvolvimento, eu quero uma coisa bonita. Rapaziada, nós não estamos nos anos 90 para os animes serem feios. Eu entendo. Se eu ir assistir um Dragon Ball antigo, um Yu Yu Hakusho, um Cavaleiro do Zodíaco, eu entendo a animação ser mais feia, ser mais travada, fazer bastante uso de frames, porque aquilo ali são limitações da época. Eu entendo e esses animes são incríveis. Mas nós estamos em 2025 e um estúdio pegar uma obra gigantesca que nem The Beginning of the End e fazer um trabalho nas coxas, um trabalho preguiçoso, porque eles querem poupar dinheiro, não é a mesma coisa. Animes antigos são daquele jeito por causa de limitações. The Beginning of the End está horrível assim porque o Eiket Studio é um estúdio horrível que faz as coisas de maneira preguiçosa e sem carinho. Se eu estou assistindo um anime, eu quero ver uma animação. Se eu quero ver apenas a história ou imagens, eu vou ler a Webtoon ou a novel, porque elas são incríveis.
incríveis por si só. Então é aquilo, se você não liga pra animação, da hora, você é muito feliz então. Se você não liga pra qualidade da arte, você é muito feliz. Mas eu e muitas outras pessoas temos o direito de reclamar quando nós vemos uma obra que nós gostamos sendo entregada desse jeito horrível, desse jeito feio. E se eu falei da animação que está triste, vamos falar dos designs então. Eles estão muito simples também. Até agora nas previews eu só tinha reclamado de personagens, porque foi o que nós vimos. Personagens que estão com animações sem detalhes, genéricas, feias, simples, e isso tudo é verdade no anime também. Olha a lapa de cabeça desse moleque sendo completamente desproporcional e obviamente também não muito bem desenhada e genérica. Como eu vi e comentei nos últimos vídeos falando sobre os trailers e a opening, o design tá triste, tá feio, tá horrível isso aqui. Tudo é muito simples, muito genérico, os personagens não são marcantes, não são bonitos, não são impactantes, eles são normais, eles são esquecíveis. Se eles entram em uma multidão, você não consegue diferenciar quem é o personagem ali que é importante. Isso cheira a preguiça e falta de esforço. Isso é claramente um trabalho feito por quem não se importava em fazer algo bom. Mas agora, outro ponto que eu queria falar é a casa deles. Vocês notaram que a casa deles é vazia? Até agora eu só falei sobre personagens, porque até agora o que tínhamos para falar eram os personagens. Mas com o episódio saindo, nós vemos que não é apenas os personagens, o mundo, construções, casas também são feitas assim, são feitas de mau gosto. A casa deles, além das coisas principais que eles interagem, é vazia, sem detalhes, sem sombreamento direito, sem coisas, sem marcas, texturas. É literalmente um espaço vazio com alguns móveis específicos. Aquilo ali não é uma casa praticamente. E agora, olha isso em Mushoku Tensei para dar um exemplo. E por que eu estou comparando com Mushoku Tensei? Primeiramente, The Beginning, o começo da obra, se inspirou muito em Mushoku Tensei, e você consegue ver essa inspiração. E em segundo lugar, porque Mushoku Tensei como novel, como mangá, são gigantescos. O anime obviamente também é gigantesco, mas a novel e o mangá de Mushoku são gigantes, muito queridos pelo público. E a novel e manhwa de The Beginning também são gigantes e muito queridos. Então as duas são obras grandes, queridas pelas pessoas, uma se inspirou na outra, então aqui eu vou comparar os animes também. Onde agora, olha a casa de infância do Rudeus, os detalhes, as mobílias, as texturas, sombreamento, a atenção e carinho que eles colocaram para criar isso. Agora olha para a casa de Arthur. Entende que o design ruim não é apenas os personagens, mas o próprio mundo está mal feito, o próprio mundo está sem detalhes, sem profundidade, tá vazio, sabe? Isso aqui está nos mostrando que não houve dedicação, não houve esforço, não houve carinho para fazer essa obra. Não foram pessoas que queriam fazer The Beginning, foram pessoas fazendo apenas mais um anime genérico, um anime com o qual eles não se importam. Como que uma obra gigantesca como The Beginning ganha um anime desses, tá ligado? Como que eles divulgam essa arte para falar que eles vão ganhar um anime com esse design e com essa arte? Ontem, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei irritado, eu fiquei embasbacado em como que o anime tá fazendo isso com essa obra. E hoje, quando eu revi para fazer esse roteiro e fazer esse vídeo, eu fiquei triste, tá ligado? Porque, porra, The Beginning é uma obra tão grande, tão rica, e pra acabar assim, tá ligado? Muito feio. Então temos um pouco mais de episódio com o Arthur ensinando a gente sobre a magia, sobre o conceito de Ki, como ele tem essa trapaça porque ele já conhecia sua vida passada, e um pouco mais de cenas familiares entre o Arthur e sua família, que são bem interessantes, são bem fofinhas, são bem bonitinhas. Mal animadas? Sim. Feias? Sim, mas são bonitinhas. Isso mostra um desenvolvimento com eles se acostumando com eles, passando a gostar deles e tudo mais. E claro, também temos as cenas de Grey da sua vida passada, principalmente quando Arthur compara experiências dessa nova vida com experiências que ele nunca teve em sua vida passada. Aí nós temos mais cenas do Rei Grey que são bem legais. Mas vamos passar logo para o clímax do episódio, que é a casa explodindo, onde é claro, mais reclamações vão sair da minha boca agora. Primeiramente, a cena da casa explodindo, a cena inteira é basicamente feita com pictures, feita com fotos paradas, de novo. Sejam os pais dele lá fora, eles recebendo a explosão, tudo isso aqui é claramente mal feito, são apenas slides de imagens paradas. Então eles entram na casa, vem ele voando com o núcleo desperto e ele pousa no chão, onde é que nós vemos o telhado caindo em cima de Arthur, que novamente é outra imagem estática com um efeito para parecer animado, com a coisa caindo, mas na verdade não é tão animado assim. E temos uma cena que eu não percebi a primeira vez que eu assisti, mas o Nath apontou isso no Discord, eu reassisti e aqui eu percebi. A cena do Reynolds segurando a madeira é CGI. Eles não conseguiram animar um cara segurando madeiras. Uma cena que é literalmente parada. Ele não está se mexendo, ele está
parado, segurando madeiras que caíram em cima do seu filho, e isso teve que ser feito com CGI, porque eles não são capazes de animar isso por si só. E quando você percebe que quase a cena inteira foi feita com frames parados, e o mínimo de movimento foi feito com CGI aqui, triste isso aqui, rapaziada, isso aqui é muito triste. E falando em CGI, nós temos a cena pós-crédito de Sylvia. E isso aqui me dá depressão apenas por ver ela desse jeito, porque essa CGI tá horrível. E outro ponto que eu queria levantar, se eles precisaram de CGI para animar ele segurando madeiras e ele está parado, imaginem as lutas que virão nos próximos episódios. Isso me dá medo, isso me deixa aterrorizado. E olha, por ser o primeiro episódio, eu não fiz uma review muito extensiva, eu não fiquei comparando muito o mangá, o anime, a light novel, porque é o primeiro episódio, é apenas a introdução, não tem como mudar muitas coisas, embora já tenham mudado algumas coisas. Mas nos próximos episódios eu provavelmente já vou começar a fazer essas comparações com a novel, com o manhwa, e o que cortaram e o que mudaram. Então relaxe que eu vou fazer isso sim. E o que me deixa mais triste é que muita gente não vai dar uma chance para o webtoon ou para a novel porque eles não gostaram do anime. Muita gente vai ver esse anime, vai ver que é genérico, vai ver que é ruim, não conhece o manhwa ou a novel e não vai dar uma chance para eles, porque eles vão ver o anime, vão ver que é ruim e não vão querer ver mais. E isso me deixa triste, porque The Beginning tinha o potencial para ser um hit. The Beginning poderia crescer tão grande quanto o Mushoku Tensei cresceu quando lançou o anime, mas claramente o estúdio não liga pra isso e não pensa nisso quando fez isso, o que pra mim é muito triste. Mas bem, agora comenta aí o que você acha, o que você está achando disso, suas reais opiniões sobre esse episódio, se você gostou ou não, se você liga ou não para a animação, se esperava mais, se está decepcionado, comenta aí que eu quero saber sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e ficar por dentro dos lançamentos, e claro, deixa o gostei aí para apoiar o vídeo também. Muito obrigado aos membros por todo o seu apoio. Agora, fui.